Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, nossa 26ª aula aqui da nossa série de 36 aulas chamada Síntese da Fé Católica, que tem por base um e-book que está lá no site do Opus Dei, que vocês podem acessar, e eu deixei o link aí embaixo também para quem quiser. E aí nós pegamos então essa obra rara, preciosa, e estamos utilizando ela como guia, como um norte para as nossas reflexões sobre a fé católica. Então, já vai seguindo a gente, ativa as notificações, curta o vídeo, nos acompanhe, porque hoje o nosso tema é sobre o sujeito moral, a moralidade dentro dos atos humanos. E como nós sempre fazemos, a gente inicia a nossa, a nossa aula, a nossa reflexão, pedindo a intercessão, então, de São José Maria Escrivá, ele que fundou o Opus Dei. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E nesse 26º encontro, nós iremos então refletir sobre algo que, que é essencial, tá? Que é justamente sobre moralidade, sobre o que é certo, sobre o que é errado, e como nós, enquanto católicos, nós, enquanto cristãos, vamos nos encontrando neste caminho. E por que eu falo isso? Na terça-feira, numa terça-feira passada, né, o vídeo não sei quando vai ser no ar, mas numa terça-feira eu estava numa conversa com colegas e uma professora, uma colega professora, virou assim para mim e disse, né, tinha um contexto, claro, disse assim para mim: Ah, Mateus, porque Deus não julga, Deus ama todo mundo, né? Deus não tem essa história. Nós, disse ela assim, ó, nós é que ficamos colocando as coisas certas, as coisas erradas, nós que vamos apontando o dedo, a igreja que está apontando o dedo e falando que é certo, que é errado, mas Deus ama todo mundo. Aí eu virei para ela e falei assim, viu? Então vai todo mundo pro céu. E aí ela falou, não, Mateus, eu acredito que vai todo mundo pro céu. Aí a conversa desenvolveu, tal. Aí eu virei, aí ela virou e falou assim, não, porque eu acredito muito na minha igreja, né? Eu amo a minha igreja, né? Não é? Eu abraço toda a verdade da minha igreja, e aí vem o problema. Mas esta é a minha opinião. Aí eu falei, olha, a sua opinião não vale de nada. Entre a sua opinião e a Sagrada Escritura, a tradição da igreja, o magistério da igreja, os mais de 2000 anos de história de reflexão, não serve de nada. Porque o que você pensa, ou seja, sua opinião, é a sua opinião. Quando nós estamos inseridos dentro de um contexto eclesiástico, quando nós estamos inseridos dentro de um contexto de igreja, a nossa opinião não vale de nada. A gente tem que ser humilde o suficiente para acolher o que está sendo dito e amar aquilo e lutar para viver aquilo. Por isso que você está lá dentro. Agora, eu não posso abraçar metade da minha fé, abraçar metade da minha igreja. Não há cabimento nisso. Mas no final da história, para resumir,
A gente não sabe os desígnios de Deus, né? A gente não sabe a misericórdia de Deus, né? A gente não sabe quem será salvo, quem não será, no sentido assim. Ah, e se ele se arrepender no final da vida? Ah, mas se ele for um super assassino? Ah, se ele cometeu. Veja, a gente sabe o que deve e o que não deve fazer. A gente sabe que por aqui as chances de ir para o céu são maiores do que indo por ali. E ponto final. O resto é rezar, confessar, a misericórdia de Deus mesmo. E aí esse 26º encontro nosso se relaciona, porque a gente começa a refletir exatamente o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que é correto, o que não é correto. E se nós tivéssemos uma boa educação moral, uma boa estrutura moral, metade dos problemas e metade da forma como a gente encara o mundo à volta estariam resolvidos. E aí eu trouxe, para a gente poder ler e refletir junto, o Catecismo da Igreja Católica, a partir do seu tópico, deixa eu achar aqui que eu andei com o documento e eu perdi, mas a partir do número 700 e tralalá, 1750. Mais ou menos por aí a gente encontra o catecismo falando sobre essa questão, e aí então eu vou usar o catecismo aqui. A gente vai dando uma lida em algumas partes e tentando refletir da melhor maneira possível. E para começar o jogo aqui, nós precisamos entender que existe uma diferença importante entre, de um lado, as nossas paixões e do outro lado, o que a gente pode chamar aqui de ações voluntárias. O que significa uma coisa e o que significa outra. Paixão, né, as paixões do ser humano, podem ser compreendidas como os sentimentos que nós possuímos. Tá? Então, se eu falar paixão, você está entendendo que eu estou falando de sentimento. E esses fenômenos que acontecem, porque eles são fenômenos, porque eles aparecem, certo? Fenômeno é aquilo que aparece. Fenomenologia, por exemplo, é o estudo do fenômeno. Esses fenômenos emocionais que aparecem em nossa vida, no fundo, não são muito nossa decisão. Quantas vezes você quis não gostar de uma pessoa mais e continuou gostando? Quantas vezes você quis gostar de uma pessoa e não conseguia gostar? Quantas vezes, por exemplo, você não quis chorar e chorou? Porque essas paixões, né, os sentimentos, eles acontecem em nossa vida e nós não temos muito controle com relação a isso. O que nós conseguimos fazer de uma maneira ou de outra é um certo julgamento daquilo que vai acontecendo ao nosso redor, e esse julgamento reflete novos sentimentos, novas emoções. Aí eu vou ter paixões ou sentimentos que a gente pode colocar aqui na ordem do positivo, que seria alegria, entusiasmo, bondade. E diante desses sentimentos naturais, nós tendemos a aprovar. Nós tendemos, né, nós temos uma tendência a elogiar isso. E não só isso, nós temos uma tendência a nos aproximar dessas pessoas. Se você é uma pessoa com uma boa consciência, você automaticamente vai querer ficar ao lado de pessoas que você compreende como boas, que exalam uma bondade e que estar ao lado delas lhe faz bem. Diferentemente, quando você tem, por exemplo, paixões ou sentimentos da ordem negativa, né? A inveja, a raiva, a tristeza. Essas atitudes naturalmente são negadas, são desaprovadas pelo ser humano. Tanto é que quando você encontra pessoas raivosas, pessoas rancorosas, pessoas invejosas,
você naturalmente tende a se afastar. Por que você tende a se afastar? Porque está fazendo mal para você. Aí diz assim o documento, ó, pode-se dizer que as paixões que surgem de um juízo verdadeiro e sugerem uma tomada de posição e uma linha de ação boa, são uma ajuda para a vida cristã, pois nos permitem entender rapidamente o que é bom e realizar de forma fácil e agradável as ações que são apropriadas para um bom filho de Deus. Traduzindo, quanto mais nós tivermos juízo, e para ter juízo nós precisamos ter conhecimento, melhor nós vamos compreender se as ações são boas ou se as ações não são tão boas. Elas são erradas, por exemplo. Ao lado dessas paixões, ao lado desses sentimentos, nós encontramos então as ações voluntárias. E o que é uma ação voluntária? Ação voluntária é aquilo que eu faço sem nenhuma imposição. E é este o objeto, né? É isso que a gente passa então a valorar dentro da moral. É essa ação voluntária de eu escolher, de eu decidir, que pode ser julgada. Por exemplo, né, eu estou gravando esta aula, são agora 2h03 da tarde, e eu acabei de tomar um expresso. Está calor lá fora, eu tomei um expresso. Vejam, uma ação voluntária. Ele quis tomar um café quente. Vamos supor que eu comece a suar aqui. Vamos supor que eu comece a passar mal. O que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que esta atitude que eu tive de tomar o café foi uma escolha minha. E, portanto, eu devo assumir a consequência dessa ação voluntária que foi tomar o café 2h da tarde, no calor de 40 graus. Isso é ação voluntária. Somado a isso, a gente percebe que são essas ações que fazem com que a culpa moral exista. Ou uma ação louvável aconteça. Um exemplo disso. Ele foi e matou alguém. Tá? Vamos condenar, onde já se viu, é errado, ninguém pode matar ninguém. Não, ele matou aquela pessoa que estava com uma faca e estava indo para matar 10 crianças que estavam sozinhas na creche. Esta mesma pessoa que nós estamos entendendo como algo errado, agora ela passa a ser louvada como um herói. Porque se não fosse ela, aquele delinquente iria matar as 10 crianças na facada. Não estou dizendo que. Eu estou dizendo assim, é um modo de olhar. Você percebe? É uma perspectiva. E essa valoração, né, essa balança, é o que faz as ações serem positivas ou fazem as ações serem negativas. Uma pessoa, por exemplo, pode, ao longo da vida inteira, experimentar paixões negativas, sentimentos negativos, namoro abusivo, casamento abusivo e todas as outras maldades que a gente pode ver por aí, e mesmo assim se comportar bem. E aí, como que nós olhamos para isso? Nós olhamos isso de maneira louvável, de uma maneira graciosa. Olha a graça de Deus ali. Ela ficou casada com aquele homem a vida inteira e aquele homem nunca deu valor, nunca deu atenção, sempre maltratou. E ela ficou ali rezando ao lado até o último momento, quando ele estava doente na cama, ela ficou ali. Por quê? Porque era um dever dela assumir aquela cruz e viver daquela forma. Entendam que isso tudo que eu estou dando de exemplo faz sentido e aprofunda-se
a partir do momento em que eu começo a construir dentro do meu mundo interior uma educação moral. Ou seja, eu vou educando o que é um vício, eu vou educando o que é um erro, eu vou educando o que é uma falha, vou corrigindo elas para ser um ser humano melhor, para ser um católico melhor. E essa luta, nós bem sabemos, ela não tem fim, já que temos lá a marca eterna do pecado original, ou seja, a tendência a fazer o errado, né? A tendência a querer o mais ou menos, a gente tem que viver uma luta constante, para sempre estar atento nesse discernimento do que é certo e do que é errado, do que é bom, do que é mal, e assim, consequentemente, corrigir ou aprimorar, potencializar aquilo que é bom na nossa vida, educando. E talvez esta seja uma grande meta de nós enquanto cristãos. Uma vida cristã tem que ser educada. Então, eu tenho que rezar muito, meditar muito, participar assiduamente do sacramento da confissão, estudar muito. Porque quando a gente vai educando, né, quando a gente vai se educando, a gente vai automaticamente se conformando, ou seja, vai ficando conforme na forma que Deus assim quer, que é a forma cristã, que nós entendemos dentro do espírito da nossa fé, que é a melhor maneira, que é a forma correta de ser. Há um ponto, há um ponto que aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera de nós, é aquilo que nós fazemos. Há uma conformidade. Quando nós somos educados nesse sentimento, quando nós buscamos essa vida, né, essa ascese, esse exercício de ser melhor, a gente vai então fazendo o que nós queremos, porque o fazer o que nós queremos é justamente fazer o que Deus espera que nós possamos fazer. Né? Há uma conformidade, há uma união. Não é uma obrigação, não é um peso fazer tudo isso. É graça, é amor, é entrega. Os grandes santos da Igreja Católica faziam ou tinham uma vida da maneira que tinham porque estavam em conformidade com Deus. Estavam em conformidade com aquilo que Deus queria. Isso é difícil? Isso é muito difícil. Isso é uma meta de vida. Porque, novamente, somos pecadores. Pega a história dos santos aí. Até as pessoas mais santas que a gente encontra, às vezes, gritaram, estarpolaram, não tiveram prudência, não tiveram temperança, mas continuaram, né? Ou seja, mantiveram aí a luta diária de ser melhor para si, para Deus, para os outros, assim consequentemente. Essa ação humana, né, o fazer humano, acontece dentro do campo da moralidade. E lembrando que essa moralidade só pode acontecer se tiver alicerçada sobre os atos voluntários. Só assim eu posso dizer que aquela atitude foi boa ou aquela atitude foi mal. Por isso que no Catecismo da Igreja Católica, a gente abre aqui, a Igreja define a moralidade em três campos, ou em três processos, em três olhares. O primeiro olhar que a Igreja coloca é do objeto escolhido. O segundo olhar que a Igreja coloca, que ela escreve aqui no Catecismo, é o que ela chama de fim visado ou da intenção. E o terceiro olhar que a Igreja coloca são as circunstâncias da ação, ou seja, eu tenho o objeto, eu tenho a intenção e eu tenho ali a circunstância do evento. É dessa forma que a gente olha para a moralidade humana. Traduzindo, é desta forma que nós olhamos para uma atitude, que nós olhamos para uma ação. E quando a gente pega logo de cara ali o objeto moral,
Nós precisamos entender que o objeto não é o objeto enquanto materialidade, tá? Porque senão o mal está no objeto. Diz assim o catecismo: as ações são definidas e diferenciadas uma das outras pelo seu objeto. O objeto refere-se ao conteúdo imediato de uma ação voluntária. Por exemplo, tá? Eu quero comprar essa garrafa de água. Tá? Ó, Mateus quer comprar essa garrafa de água. O objeto da minha vontade, certo? O objeto da minha vontade é o que ele quer fazer. O que eu quero fazer? Eu quero comprar essa garrafa de água. Para e pensa comigo. Só que o ato de querer é o objeto e não a garrafa de água. Entendeu? Tô lá na rua, tá calor e eu decido comprar uma garrafa de água. Onde está o objeto? O objeto não é a garrafa. O objeto é a atitude de querer comprar a garrafa. É a minha ação de ir lá, dar R$ 2, dar R$ 4 e pegar a garrafa de água. Entende? É isso. Agora, esse mesmo objeto, que é comprar a garrafa de água, também pode ser entendido de maneira negativa ou de maneira errada, de uma atitude que não é moral. Quando, por exemplo, eu falo lá, eu não vou comprar a garrafa de água, eu vou roubar a garrafa de água. Onde está o objeto da moralidade? O objeto da moralidade está no ato de roubar, não na garrafa. A garrafa é garrafa. O objeto que é essa ação que está sendo analisada. Então, o objeto moral ele vai significar para nós a vontade relacionada ali com as nossas virtudes ou com os nossos vícios, que é o que eu vou fazer. Estou com sede, compro água ou roubo a garrafa, certo? Só que não acaba aí. Continua o catecismo da Igreja Católica. Do objeto, você vai ter agora a intenção. O que é a intenção aqui? A intenção se refere ao porquê eu quero, tá? É um outro ponto aqui. Por que que eu quero essa garrafa de água? Porque eu estou com sede? Porque ela é bonita? Porque eu estou indo para um lugar onde não tem água? Porque eu quero guardar, quero ter uma reserva de água em casa? Porque essa marca é muito boa? Porque está muito barato? Isso é intenção. Um exemplo de uma intenção. Não, eu quero comprar essa garrafa de água para poder envenená-la, para poder afogar alguém com essa garrafa. Tá errado. A intenção tá errada. Mateus, eu posso ter um objeto certo e uma intenção errada? Pode, mas assim, lembrem-se, os fins não justificam os meios. Ainda é errado, mesmo eu dizendo que a ação é boa, que a intenção é boa. Estou com muita sede, não tenho dinheiro. Eu roubo a garrafa, só que a minha intenção era boa. Qual que era a minha intenção? Era dar a água para a criança que está precisando. A intenção é errada. Não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo. O fim não justifica os meios. Não justifica. Por quê? Porque a intenção aqui, ela foi boa.
O objeto foi errado. Então, exemplo, eu vou comprar essa garrafa de água certinho porque eu vou envenenar alguém. Objeto bom, intenção errada. Está errado tudo. Ou eu vou roubar essa garrafa, objeto errado, só que eu vou dar para a criança que está passando sede lá, e aí é uma intenção boa. O objeto tem que ser bom, a intenção tem que ser boa e a circunstância tem que ser boa. E o que vem a ser aqui a circunstância? A circunstância são os elementos secundários de um ato moral, que podem contribuir ou diminuir a bondade ou a maldade moral do ato, né? Do ato humano aqui que a gente está olhando. Roubar é errado, beleza? Roubar é errado. Aí, além de roubar, no meio do roubo, eu estou roubando dinheiro lá, por exemplo, eu estou roubando a garrafa e eu bato em alguém. Vejam, a circunstância daquilo também é errado. Diz assim o catecismo, ó, há circunstâncias que pode adicionar uma nova razão de maldade para um ato, como é o caso de um ato impuro cometido por uma pessoa que tem um voto de castidade, exemplo, um sacerdote. Tais circunstâncias devem ser declaradas em confissão sacramental. Por quê? Porque há uma circunstância maior. Ó, a castidade, pecar contra a castidade é errado. Ponto. Só que ali é uma circunstância maior porque ele é um sacerdote. Então há um agravamento da ação. Quando, por exemplo, você escuta a seguinte história: um homem matou uma criança. Beleza. Objeto errado, intenção errada, circunstância errada, tudo bem, né? Tudo errado. Olha como a circunstância ela pode se agravar. O homem que matou a criança era o pai dela. Pronto. O que a circunstância fez? A circunstância agravou aquela ação que já era errada. Ou a pessoa que matou a criança era um sacerdote, era um bispo da igreja, era uma freira. Por quê? Porque a circunstância, ou seja, ser a freira, ser o sacerdote, ser o bispo, acaba fazendo com que aquilo se agrave. Porque perceba, é diferente eu não dar atenção para alguém, eu ser sem educação com alguém e o Papa ser sem educação com alguém. Por quê? Porque a circunstância dele é diferente da minha. Há um agravamento da ação. Mas em Mateus, por exemplo, e se eu não souber que é errado? É uma outra discussão. Sua obrigação é sempre estar em estudo, em formação, para saber o que é certo e o que é errado. E sabendo o que é certo, toda vez que você errar, você tem que ir lá confessar. Por isso que muitas vezes, quando a gente começa a estudar, ler, né, meditar sobre a palavra de Deus, sobre o ensinamento da igreja, parece que a gente vai ficando mais pecador. É porque a gente vai vendo que tem mais erros ao nosso redor. Essa que é a grande sacada aqui. E aí a minha meta como ser humano é o quê? Correr atrás, buscar ser melhor. Para mim, para Deus, para os outros, para todo mundo. Pode acontecer de no meio desse objeto, né? Eu quero tomar uma água, eu quero roubar uma água, que é um objeto, ter ali o que a gente vai chamar de objeto indireto da vontade. O que é isso? É quando existe uma consequência da ação que eu vou tomar, como se fosse ali um efeito colateral. E na maioria das vezes é aquilo que você não tem interesse, que você nem deseja, mas ela pode acontecer. Imagina que eu estou doente e eu doente comece a ter que fazer, sei lá, quimioterapia, radioterapia. Qual é a consequência? Qual é o efeito colateral disso? Meu cabelo vai cair. Uma mulher, por exemplo, que quer muito, muito ser mãe, e ela descobre que ela está com câncer no útero, e justamente por ela ter um câncer no útero, vai ter que retirar o útero dela. Logo,
Ao retirar o útero dela, ela não vai poder ser mãe mais. Veja, é o efeito colateral da doença que ela tem no útero e que vai ter que ser retirado. Seja, por exemplo, a calvície, seja lá a esterilidade da mulher, tudo isso são objetos indiretos da nossa vontade. Eu não queria ficar careca, eu não queria que a minha mulher não pudesse ter filhos, mas eu não desejei, eu não desejei, mas foi necessário. Agora, pode acontecer de esta atitude que é correta me levar indiretamente a algo que é errado. E aí são situações muito delicadas, que precisam ser pedido o conselho do sacerdote, precisam ser conversadas, meditadas, rezadas, justamente para que aquela atitude que a princípio parecia boa não se torne ali uma atitude errada. Vou dar um exemplo aqui para nós, né? A mulher está grávida e ela descobre na gravidez, vamos por lá com 5, 6 meses, 6 meses de gravidez, ela descobre, por exemplo, que ela está com uma doença. Não afeta a criança, mas que precisaria iniciar o tratamento o quanto antes. Olha como é um assunto delicado. Só que ao tomar aquele remédio, ou aquela bateria de remédios, ela vai cometer um aborto. Ela vai perder a criança. Perceba como é uma situação delicada? Porque de um lado, ela tem que cuidar da vida dela. Por outro lado, a criança já está com 6 meses. Às vezes, há ações que têm dois efeitos. Ações de duplo efeito. Um bom e um outro ruim. E pode ser lícito realizá-las para obter o efeito bom. Tipo essa mulher que descobriu que tem uma doença, que ela vai tomar um remédio e ela vai ficar boa. Embora o efeito ruim não possa ser evitado. Aí ela tem que realmente refletir, rezar, conversar com o sacerdote para descobrir se aquilo que ela vai fazendo é tão positivo ou não. Termina o documento dizendo assim, ó, existem algumas condições que devem ser observadas, todas juntas, para que seja lícito realizar ou omitir uma ação quando também causa um efeito negativo, que foi o caso que a gente falou agora da mulher grávida que ficou doente. Primeiro, o ato realizado deve ser bom em si mesmo, ou pelo menos indiferente. O efeito bom não deve ser alcançado através de um efeito ruim. Não se pode fazer o mal para que venha o bem. Você vê lá seu pai agredir sua mãe diariamente. Você não pode ir lá matar seu pai. É errado. Do mal não se faz coisa boa. Se o bem desejado procedesse do mal, já não é mais indiretamente voluntário, mas querido diretamente como meio. Terceiro, a pessoa deve buscar diretamente o efeito bom, ou seja, ter uma intenção reta. Eu quero o que é bom por ser bom. Eu vou ajudar porque tem que ajudar. Né? Eu vou rezar porque tem que rezar. Eu vou amar porque tem que amar. Eu vou perdoar porque tem que perdoar. Não porque eu posso ser feliz amanhã, ou porque estão me olhando, ou porque eu vou ganhar aplausos. Não, eu vou fazer porque tem que ser feito. Nesse sentido, fará todos os esforços para evitar, ou pelo menos limitar o último. Ou seja, eu vou aqui então lutar para fazer o que tem que ser feito de maneira finalista, ou seja, é aquilo e acabou ali. Por último, deve haver proporcionalidade entre o bem que se pretende e o mal que é tolerado. Não se justifica moralmente arriscar a vida, por exemplo, para ganhar dinheiro. Mas arriscar a vida para salvar uma pessoa
Olha a balança. Essa proporcionalidade exige que o bom efeito seja ainda mais importante. Quando mais grave o tolerado, maior proximidade existe entre o ato realizado e a produção do mal, maior a certeza de que o efeito ruim ocorrerá, e o quarto, maior a obrigação de prevenir o mal. É a ideia da proporcionalidade. E quando que eu erro mesmo? Eu erro mesmo quando eu escolho o erro pelo erro. O ato moralmente errado é justamente aquele que se realiza na medida da sua liberdade. Ponto. Quando você assume realmente o BO. Quando você sabe que está errado e faz errado porque quer fazer errado. Quando você sabe que é errado, por exemplo, e vai lá e bate em alguém, mata alguém, calunia alguém. Você sabe que está errado. Você tem noção que está errado. E aí a sua obrigação qual que é? Sua obrigação é não fazer. E se fizer, pedir perdão, né? Reconhecer, assumir que você realmente errou, que você está arrependido disso e procurar um sacerdote. Vejam, esse assunto ele é muito grande. Mas aqui em 20, 30 minutos eu tentei sintetizar diante do Catecismo da Igreja Católica o que era mais essencial para a gente. Só que se eu tiver que deixar mais real, mais sintético, mais resumido, eu diria: faça o bem, não escolha quem, não escolha onde, não escolha quando. Faça o bem. Né? Se bote a serviço. Busque o melhor para os outros. Né? Perdoe. Quem é você para não perdoar? Se coloque na sua posição. Né? Se coloque na situação do outro. É assim que a gente acerta na vida. Tá bom? Pessoal, um abraço, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até o nosso 27º encontro, tá bom? Um abraço.